Muito bem, quero compartilhar uma palavra com vocês. Quero ler só um versículo que está em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 14. 2:14, aleluia. Aí o povo diz assim, esse daí deve ser carioca, né? Ele fala 2, né? Não, eu não sou, eu sou paraense, Belém do Pará. 2 Reis 2:14 diz assim, olha: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Vou te dar mais uma chance, preste bem atenção. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado por essa grande vitória, Senhor, que nós celebramos hoje, essa formatura de mais pessoas treinadas no CRAU, e agora são pessoas que podem ser treinadores, que podem fazer o curso de treinamento, de treinador, e agora eles podem ministrar na vida de outras pessoas, libertar essas pessoas financeiramente, para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai. Nessa noite nós oramos para que o Senhor revele a Tua palavra no nosso coração. Ó Deus, nos levantamos como igreja e declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, toda obra de engano, toda obra de distração, toda obra de Satanás de roubar as sementes da palavra, já está cancelada, proibida nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, e nós declaramos o nosso coração, essa terra boa, fértil, que vai receber essas sementes, vai produzir frutos, a 100 por 1, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplaude bem forte o nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, assim, ó. Quem precisa, igual eu, assim, né, de um grande milagre, deixa eu ver, só que precisa de um grande milagre, né? Só um, né? Nem precisa falar todo, né? Sabe, nós precisamos de um grande milagre, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Eu vou falar sobre isso hoje, falar sobre como que a gente recebe esse poder. Se preparem, você veio num culto de milagres, tá vendo? Porque o poder de Deus vai se manifestar nessa noite. O meu tema nessa noite pode não parecer que é sobre poder, não é sobre milagre, mas você vai ver que é. Você vai ver que é. Afinal, a gente vai orar por vocês aqui. Vou chamar os pastores aqui e nós vamos liberar esse poder sobre a vida de vocês. Mas o meu tema hoje é o poder de fazer discípulos. Amém? O que isso tem a ver com poder, com milagre? Você já vai ver. Então, o poder de fazer discípulos. Vou te mostrar como esse lugar é poderoso, irmãos. Então, o que é discipulado? Discipulado é o processo pelo qual um cristão inverte sobre outro com o propósito de conduzi-lo à maturidade espiritual e à frutificação, ok? Então, eu invisto no Alan, meu discípulo, eu invisto nele a minha vida, meu tempo, meu conhecimento, minhas experiências, não é? Para levá-lo ao crescimento espiritual, mas não somente isso, para fazer com que o Alan seja frutífero no reino de Deus. Isso é discipulado. Esse é o conceito de discipulado na Bíblia. Então, esse texto que eu li fala da história do relacionamento do Elias com o Eliseu, não é? Então, aqui eu vou ler de novo. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, o Eliseu, ele recebe o manto do profeta Elias como uma herança. Então ele fere as águas e ele diz: onde está o Senhor, Deus de Elias? Porque quando eles atravessaram para o outro lado, o Elias abriu o Jordão com o manto dele, não é? O Elias abriu o Jordão com o manto dele. Então eles atravessaram. Do outro lado, o Elias foi arrebatado na frente do Eliseu. Poderoso isso, irmão. Poder de Deus no contexto de discipulado. Quem está me entendendo? É interessante que o Eliseu assim falou para o Elias, né? Não, perdão, o Elias falou para o Eliseu: o que é que você quer que eu te faça? Ele poderia falar tanta coisa, né? Poderia pedir tantos milagres. Ele falou: não, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Isso aqui é difícil, dura coisa me pediste. Mas se você me ver quando o Senhor me arrebatar, você vai receber isso, não é? E aí no contexto do discipulado, irmãos, o Elias é arrebatado por Deus, e o Eliseu viu, o manto caiu no chão. Ele pega o manto
E na volta, para atravessar o Jordão, que já estava fechado novamente, ele clama: cadê o Deus de Elias? E ele joga o manto do Elias e o Jordão se abre, né? O poder de Deus ali. Então, veja bem, eu te falei que o discipulado é esse processo, né? Que uma pessoa, eu invisto numa pessoa para levá-la à maturidade espiritual e também para ela frutificar no reino de Deus. Agora, o profeta Elias, então ele pega esse vaqueiro. O Eliseu era um vaqueiro do interior, um rapaz simples, pobre, um vaqueiro de poucas vacas, na verdade, não é? E ele pega esse camarada e transforma o Eliseu no maior, ou num dos maiores profetas da história da Bíblia, inclusive maior do que ele mesmo, do que o Elias. O ministério do Eliseu, se você estudar o ministério do Eliseu e comparar com o ministério de Elias, você vai ver que o ministério de Eliseu é muito, muito mais poderoso, muito mais poderoso. Então, foi uma obra de discipulado. Quem está me acompanhando aqui? Amém, querido? Então, a mesma coisa Jesus fez, né? Jesus pegou 12 homens. Eu digo que ele pegou os piores, ele selecionou assim. Muita gente pensa assim: rapaz, como é que foi que deve ter sido a seleção de Jesus? Jesus procurando os discípulos que iam mudar a história da humanidade. Presta atenção, né? Rapaz, eu acho que a escolha de Jesus foi assim, para mostrar para a gente que é possível uma pessoa ser transformada. Ele pegou os piores do mundo e transformou num time campeão, que não mudou só a história dos seus dias, mas mudou a história da humanidade. Isso que foi discipulado. Jesus fez isso. Ele investiu na vida daqueles homens, os levou ao amadurecimento espiritual, mas não somente isso, os levou a serem frutíferos no reino de Deus. Quem está me entendendo? Amém, querido? Agora eu quero te mostrar o seguinte, irmãos. Esse lugar de fazermos discípulos das nações é um lugar muito poderoso, não é? Aliás, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Antes de Jesus ir para a glória, né? Antes dele ser arrebatado, antes dele ser assunto ao céu, não é? Então, ele reuniu os discípulos e foi dar a última palavra de Jesus na terra. Imagina você aí está amarrado, daqui a uns 100 anos você está lá no seu leito de morte. Tá bom 100 anos? Tá bom, né? Então, aí você está lá no seu leito de morte, aí você vai dar as últimas palavras. Deus fala assim com você: meu filho, eu vou te dar 5 minutos só para você deixar suas últimas palavras para sua família, não é? Para os seus filhos e netos. Aí ele se reúne no seu leito e você vai dar a última palavra. O que você falaria? Não sei o que você falaria, mas eu sei que seria uma coisa muito importante para você. Talvez você daria a senha do banco, aleluia. Eu não sei o que você faria, mas você não perderia aquele momento. Quem está comigo aqui? Irmão, pensa, Jesus vai ser assunto ao céu. Ele vai dar a última palavra para os discípulos. É muito importante a última palavra de um homem. E a última palavra que Jesus disse foi: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa última palavra é importante ou não é esse negócio? É muito importante. Então, irmãos, isso é central na Bíblia. Discipulado a um não é uma ideia, uma invenção da Igreja da Paz, do pastor Eibe, nada disso. Na verdade, é uma coisa central nas Escrituras. Agora presta atenção, eu te falei que esse lugar é um lugar poderoso. Claro, se é a coisa mais importante, se é a coisa mais importante para Jesus, só pode ser um lugar poderoso. Então, nesse lugar de você levar uma pessoa ao amadurecimento espiritual e treinar essa pessoa para ser útil no reino de Deus, meu irmão, você está num lugar poderoso, está num lugar de milagre. Quem está me entendendo? Cadê o pessoal que precisa de um milagre? Deixa eu ver. Quer ver? Confere comigo, antes de eu entrar aqui nesses 3 princípios do discipulado, deixa eu te mostrar como que o discipulado é um lugar de poder. Quando você está lá reunindo com alguém, com essa revelação de que você está num lugar poderoso, num lugar muito importante para Deus, numa prioridade para Deus, fazer discípulos. Uau! Irmão, você está num lugar que a qualquer momento um milagre pode te pegar, e tomara que te pegue mesmo. Porque você está exposto num lugar de milagre. Então olha só, quer ver? Olha só, então esse lugar do discipulado, por isso que eu estou chamando essa palavra de o poder do discipulado. Então, primeira coisa aqui, então nesse lugar tem a presença de Jesus. Porque olha o que está escrito em Mateus 28, 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não precisa nem orar, Senhor, vem a tua presença, vem a tua presença, né? Vem a tua presença. Pode orar se você quiser, mas se você estiver nesse lugar fazendo discípulos, Jesus garantiu, eu estou aí com você. Quando o Ala reúne com o Rob, vocês estão entendendo que esse lugar é poderoso? Meu Deus, né? Quando eu reúno com o pastor Antônio, Jesus está lá. Uau! Isso é muito louco, irmãos. Ele disse, eis que estou convosco. Se vocês ide fazer discípulos das nações, eis que estou convosco, aleluia. Outra coisa que o poder do discipulado, grita aí autoridade espiritual, grita aí presença de Jesus, autoridade espiritual, que veio, olha só o que diz Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade foi dada para Jesus? Toda. Aonde? No céu e na terra. Jesus não tem autoridade só no céu, tem autoridade aqui, Ele que manda, Ele que governa, Ele que está no comando. Aí depois Ele diz, portanto ide. Interessante, já reparou isso? Ele diz, toda autoridade no céu e na terra me foi dada a mim, portanto ide, fazer discípulos das nações. Uau! O que ele está dizendo? Ele está dizendo o que ele disse em Lucas 10:19, eis que vos dei, eu não vou dar, eis que vos dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Irmão, claro, se esse negócio é muito importante, fazer discípulo das nações, levar uma pessoa ao amadurecimento espiritual e treinar essa pessoa para a missão, se isso é muito importante para Deus, se Jesus está presente ali, como que Ele vai te mandar para uma missão sem autoridade? Como que o governador manda um policial para combater, não é, o crime sem armas, sem autorização para matar? Como que ele vai fazer isso? O cara tem que ir lá com autoridade. Quem está comigo aqui, ó? Ei, quando você está fazendo discípulo, você está cheio de autoridade. Naquele lugar do discipulado, nós precisamos ter essa revelação, porque às vezes a gente reúne como se fosse uma reunião qualquer, às vezes a gente reúne como se fosse um bate-papo sobre alguma coisa. Irmão, eu estou te falando, nesse lugar tem autoridade. É nesse contexto de fazer discípulos que você coloca a mão sobre uma pessoa e você expulsa um demônio, uma estrutura demoníaca naquela família. Não sei se vocês estão me entendendo. Não é? É porque a gente desvinculou esses princípios do discipulado por nossa própria conta. Então a gente pensa assim, que a gente tem autoridade para fazer o que a gente quiser. Não é assim. É no contexto do discipulado que Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu já estou vendo gente em crise aqui. Você já tem um discipulador? Não importa quem é o discipulador, não se trata do discipulador, se trata da autoridade que Jesus colocou naquela pessoa sobre a sua vida. O primeiro discipulador do apóstolo Paulo, sabe quem foi? Foi um cara que ninguém sabe quem é, que apareceu só uma vez na Bíblia, chamado Ananias. Foi o primeiro cara que deu os primeiros passos com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo pensa um cabeção, cheio de informação, um homem do sinédrio, poderoso, importante e tal. Essezinho aí que vai ser o meu discipulador. Pois é essezinho mesmo. Ele vai inclusive orar por você, para você ser curado dessa sua cegueira, e vai orar para você ser cheio do Espírito Santo, porque no contexto do discipulado não importa quem é, tem poder, tem presença de Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estão entendendo? É por isso, irmãos, que quando Jesus envia os 70 discípulos de 2 em 2, aí porque qual foi a estratégia de Jesus? Jesus trabalhou assim, ele começou a fazer milagres e começou a pregar, e os caras estavam só olhando, os discípulos. Ele só falava assim, presta atenção aí, menino, não é? E os caras estavam aprendendo. Mais na frente, ele começou a levar os caras para dentro das paradas. Ele entrou na casa do Jairo e ressuscitou a menina, com Pedro, Tiago e João, que estavam crescendo talvez mais do que os outros. Vamos lá, vocês já estão prontos para ver uma ressurreição, não é? Só que aqui nesse momento, Jesus já sabe que eles viram ele fazer, que eles fizeram juntos. Agora Jesus diz, agora vocês vão, e vocês vão sozinhos. Os caras ficaram apavorados, mas o senhor não vai? Não vou. Eu vou tirar folga esse final de semana, vou para a praia, aleluia. E vocês vão sozinhos para lá, vou interceder por vocês. Os meninos foram.
Quando eles voltaram, voltou todo mundo aleluiado. Eles disseram: Senhor, no teu nome os demônios se submetem a nós. Detalhe, eles foram tudo de 2 em 2. Tem alguém me entendendo aqui o poder do discipulado? Eles foram tudo de 2 em 2, aleluia. É no poder do discipulado, irmão. É no contexto de discipulado que tem poder de Deus, que tem a presença de Jesus, que tem a autoridade. Vocês estão me entendendo? Outra coisa importante, no contexto de discipulado, por isso que eu estou te falando, quem veio receber um milagre aqui? Você já tem um discipulador? Aleluia. Já está discipulando? Agora presta atenção. Outra coisa que acontece aqui no contexto de discipulado, grita aí: poder na oração. Grita bem forte: presença de Jesus. Grita bem forte: autoridade espiritual. Grita bem forte: poder na oração. Olha só o que diz João 15,16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, Jesus falando, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Interessante isso. Então isso aqui é a missão. Olha, não foi o Rob que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu o Rob, não é? E enviou o Rob para que ele fosse e desse fruto, para que o fruto dele permanecesse, não é? Me dá um exemplo aí de um discípulo teu, Rob. O Brunão, esse casal lindo aí, né? Aí o Bruno é um fruto. Aí, o que é o fruto permanecer? É o Rob investir de tal forma na vida do Bruno que o Bruno, e eu já estou vendo isso, viu, Rob? Parabéns, não é? O Bruno já está produzindo os seus frutos, coisa mais linda do mundo, esse casal, não é? Já multiplicou 2 vezes as células lá. Meu Deus. Então, aí olha só, escuta bem o que eu estou te falando aqui, Rob, te liga, né? O Senhor te chamou, te escolheu para que você desse fruto, já deu. Fruto que permanecesse. O que é um fruto que permanece? O seu fruto já está dando fruto. Agora, olha a promessa para você, te liga aí, não perde. Tô olhando para ti aqui, ó. A fim de que tudo, diga tudo, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Já coloca a mão aí nessa barriguinha aí, já coloca a mão aí nessa barriguinha. Vocês estão me entendendo? Poder na oração, meu irmão. Se eu estou dando fruto que permanece, se eu estou investindo na vida de pessoas, que estão investindo na vida de pessoas, que estão investindo na vida de pessoas, a minha oração é poderosa. Meu irmão, esse lugar do discipulado é um lugar muito sério, é um lugar muito, muito, muito poderoso. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E outra coisa importante aqui, ó. Mais uma recompensa eterna. Porque olha só o que diz 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Quem é a nossa esperança? O apóstolo Paulo dizendo. Quem é a nossa esperança? Ou coroa de glória? O que é a nossa coroa de glória lá no céu? Quando a gente chega lá e a gente vai ser coroado. O que é? Ele responde: não sois vós. Não sois vós. Os meus discípulos, aquelas pessoas em quem eu investi, vocês são a minha coroa. Vocês estão investindo em pessoas? Vocês vão ter uma coroa de glória. Então não é só uma vitória aqui na terra. Então não é só poder aqui, a presença de Jesus que é maravilhosa, a autoridade espiritual, o poder na oração. Essas coisas são aqui para a terra e para a gente fazer a missão e para a gente usufruir disso para a nossa vida pessoal também. Mas tem uma coisa eterna. As pessoas que a gente está investindo, essas que são as pedras na nossa coroa. Amém, amém, amém. Se você está entendendo, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Agora preste atenção, entendi, pastor, já estou em crise. Vou sair daqui com um discipulador e um discípulo. Agora preste bem atenção. O poder para fazer discípulo, não é? Então, eu quero te dar coisas práticas aqui para a gente. Eu quero fazer isso, eu quero praticar isso. Entendi, isso aqui é o centro. Isso aqui é o centro, Jesus está contando com isso. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que essas pessoas vão conhecer a verdade, o pleno conhecimento da verdade, se não for assim, irmãos? Entende? Essa é a vontade de Deus. Agora, vamos lá, como que a gente faz? Vamos praticar então o discipulado. Então a primeira coisa aqui, eu vou ser bem objetivo, aproveito que eu vou terminar bem no horário. Então a primeira coisa aqui, grita aí, obediência.
Obediência a Deus, tá, gente? Obediência a Deus. Irmão, você vai discipular uma pessoa, você vai fazer discípulos das nações. Por quê? Porque Deus mandou. Porque não é, você vai ver aqui, porque não é uma sugestão de Deus. Olha, você está grato a mim pelo que eu fiz com você, te salvei eternamente, te tirei do inferno, você vai viver para sempre. Aí você quer fazer um favorzinho para mim na terra, mas só se der, faz um discípulo para mim. Não existe isso, irmãos. Eu vou te mostrar. Grita aí, obediência. Então a primeira coisa que você tem que entender hoje aqui: discipulado não é uma ideia de uma igreja, não é uma sugestão de Deus, não é uma moda gospel. Discipulado é um princípio fundamental dos evangelhos. Beleza? Vamos lá. Obediência a Deus. Então 1 Reis 19:15, a gente está falando do Eliseu e do Elias. Olha o que diz aí: disse-lhe o Senhor, vai, falou para o Elias. Ele não disse, Elias, se você quiser ir, meu filhinho. Ele disse, vai, unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vai, unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém, queridos? Como eu disse no Tadel agora à tarde, né, de manhã também, eu falei que o discipulado é um pássaro de duas asas, né? Então tem que ter um relacionamento pessoal, uma amizade gostosa, a gente tem que caminhar junto, comer junto, fazer coisas junto, a gente tem que estar junto. É isso aqui, é uma amizade. Mas não é só isso. É um treinamento para o serviço cristão. Jesus resumiu isso em Marcos 3,14, quando ele disse assim, presta bem atenção. Então designou 12 para estarem com ele. Grita aí, estarem com ele. Isso é relacionamento. Jesus chamou 12 para estarem com ele. Olha aí a asa do pássaro. Então relacionamento. E para, olha a outra asa, os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então o discipulado é isso, né? Tem essas duas propostas inegociáveis: relacionamento pessoal, tá junto, e treinamento para o serviço cristão, não é? Então o discipulado não deve ser apenas um grupo de amigos andando juntos, mas um time sendo treinado para resultado. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Então, primeira coisa é você entender isso, rapaz. É uma ordem de Deus. Olha só o exemplo de Jesus aqui, João 17,4, quer ver? Olha só. Olha o que Jesus vai dizer, prestando conta dos seus discípulos, lá em João 17, para Deus. Ok? Deus confiou aquelas pessoas nas mãos de Jesus, homem. Então Deus confiou o Alan, né? O Alan e a Pri nas nossas mãos, minha da Meila. Confiou o Antônio e a Fran. Confiou o Eriel e a Thay, não é? O Tiago e a Natália, né? Então confiou essas pessoas nas nossas mãos. Irmão, o que eu tenho que fazer com essas pessoas? Eu tenho que ter relacionamento com elas, mas eu tenho que treinar essas pessoas para a missão delas. Quem está comigo aqui? E você também. Agora olha só, um dia eu vou ter que prestar conta delas com Deus. Então Jesus está prestando conta dos discípulos que Deus confiou nas mãos dele. Olha o que diz João 17,4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quando eu lia esse texto, eu pensava assim, eu sempre pensava assim, a obra que ele está consumando é morrer pelos nossos pecados. Eu sempre lia esse texto de João 17 assim, mas ele não morreu ainda, ele não fez isso ainda, ele não pagou ainda pelos nossos pecados. Isso vai acontecer na cruz ele vai dizer, está pago, está consumado. Qual é a obra que Jesus está dizendo que ele consumou? Qual é a obra que ele está dizendo? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Qual era a obra? Era discipulado, era pegar aquelas pessoas, como eu te falei, os piores homens do mundo, não é? Levá-los ao amadurecimento espiritual e levá-los a fazer a obra de Deus. Irmão, quando Jesus partiu, ele deixou aquele time, não é? Ele deixou 120, na verdade, né? Tinham 120 discípulos aí quando ele partiu ali, né? Mas ele deixou esses 12 muito bem treinados, que treinaram outros, Irmãos, o evangelho chegou aqui. Será que foi um sucesso? Será que foi um sucesso o que Jesus fez na terra? Então ele está dizendo, Pai, eu fiz. O que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui.
investi minha vida nesses homens, não é? Passei tudo que o Senhor me deu para eles, eles estão prontos. Eu já estou pronto para ir. Uau! Quem está comigo aqui? Então, irmãos, eu quero que você entenda isso, que o discipulado, nós não vamos, olha, escuta bem, nós não vamos glorificar a Deus, não é? Nenhum de nós terá glorificado a Deus em cumprido a nossa missão, se morrermos sem deixarmos filhos espirituais capazes de se reproduzirem. Fazer discípulo não é sugestão de Jesus, mas é uma ordem que foi dada a todo cristão, aleluia. Olha, Mateus 28, 19, ide, o verbo é imperativo, é uma ordem. Fazei discípulos, outro verbo imperativo, outra ordem de todas as nações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não adulterarás. O que é isso? Fala aí para mim. O que é isso? Mandamento. Não adulterarás. Mandamento. Se a pessoa adulterar, como que se chama isso? Pecado. Uau. Não darás falso testemunho, ou seja, não vai mentir, não pode mentir. Se a pessoa mentir, o que ela está fazendo? Está pecando, não é? Tá. Se a Bíblia diz, ide, que é uma ordem, é um mandamento, fazei discípulos das nações. Se eu não faço o que eu estou fazendo? Não, responda só para você. Estão entendendo? Ao mesmo tempo, irmão, que esse lugar é um lugar que tem a presença de Jesus, que tem autoridade espiritual, que tem poder na oração, não é? Que acumula pedra na minha coroa, tantas promessas, tantas bênçãos na minha vida, também eu tenho que entender o seguinte, que quando eu não faço, eu estou em desobediência, em franca desobediência contra Deus. Grita aí, obediência a Deus. Então você vai discipular pessoas, porque é uma questão de obediência. A segunda coisa aqui, vamos avançar. A segunda coisa, vai ficar mais prático. Grita aí, confiança, conquista da confiança. Grita aí, obediência a Deus. Grita aí, conquista da confiança. Olha o que diz 2 Reis 2:1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus deu uma ordem, não deu? Para Elias, vai lá e unge Eliseu, filho de Safate, não é? De Abel Meolá, deu o endereço para o cara, unge esse cara, treina ele para ele ficar no teu lugar. Era um mandamento, não era uma sugestão. É isso que eu estou fazendo, porque uma hora, né? Toda vez que a gente vai no sepultamento, hoje eu fui no sepultamento, aí eu fico pensando, rapaz, essa fila está cada vez menor, né? E não tem jeito, mas eu posso permanecer aqui, irmãos. O apóstolo Paulo está entre nós, não é? Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, esse cara ainda está fazendo a obra. Eu sou apaixonado pelo Charles Spurgeon. Quando eu leio alguma coisa dele, eu digo, cara, esse cara ainda está fazendo a obra dele aqui, não é? Os discípulos que ele deixou, o legado que ele deixou. Irmão, nós não podemos passar daqui sem deixar um legado. Quem está comigo aqui? Amém? Então, agora vamos lá. O Elias, então, ele é chamado para deixar o legado na vida do Eliseu. Agora presta atenção, vai ter um processo, que ele vai conquistar o quê? Confiança. Vai ter um processo. Interessante que esse texto que eu li, a gente já vê o Eliseu totalmente, confiando totalmente no Elias. O Elias diz, eu vou para outra cidade, eu vou viajar. Eu vou contigo, por quê? Porque ele recebeu uma palavra, né? O Elias disse, olha, se você me ver quando eu for arrebatado, olha a confiança que o Eliseu tem nesse cara. Já pensou? Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade, irmãos. Imagina o profeta Elias dizendo, imagina o Jackson, né, dizendo para o discípulo dele, rapaz, se você me ver quando Deus me arrebatar, e você vai receber a porção dobrada do meu espírito, e o cara colar nele, porque ele confia na palavra do cara. Quem está me entendendo? O Eliseu não ouviu uma palavra direta de Deus para ele, ele confiou na palavra do Elias, e ele, irmãos, ele não largava. Aí depois o Elias disse, não, agora eu vou para outra cidade. Eu vou contigo, eu não te largo de jeito nenhum. Não, agora eu vou para outra cidade.
Rapaz, e o cara estava lá, porque ele sabia que aquilo ia se cumprir. Por quê? Porque ele confiava. Essa confiança foi instantânea? Eu preciso te falar isso aqui, irmãos. Discipulado tem que ter uma conquista de confiança, não é? Olha o exemplo de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer em João 17:7. Quer ver? Olha só. Agora, ele falando para Deus, prestando conta dos discípulos dele. Olha só. Agora, grita aí, agora. Agora, irmão, isso aqui é um choque para mim. Eu digo, como assim, rapaz? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Irmão, sabe quando é esse agora? É no final do ministério de Jesus. Daqui, Jesus vai para a cruz. Já se passaram 3 anos e meio. E Jesus está declarando para Deus: Pai, deu certo. Agora eles acreditam. Agora eles acreditam no que eu digo. Agora eles acreditam na minha palavra. Pai, deu certo. Meu Deus. Irmão, imagina o Pedro. Imagina todo mundo deixando Jesus. João 6. Todo mundo abandonando Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos: também vocês querem ir? Fica à vontade. O Pedro responde, né? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, não é? E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem dizes que eu sou? O que é que vocês pensam de mim? Irmão, no final do ministério de Jesus, pensa o silêncio dos discípulos. Os caras viram Jesus andando sobre as águas. Os caras viram Jesus curando o cego, que era uma das provas da vinda do Messias, da vista aos cegos. Eles viram Jesus curando leprosos. Meu irmão, como que esses caras até agora não acreditavam? Só o Pedro que é capaz de dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero que você entenda aqui: Jesus precisou de tempo e investimento para conquistar a plena confiança dos seus discípulos. Irmão, e nós? E nós? Discipulado não é uma coisa, escuta bem, isso aqui é muito importante. Discipulado não é uma coisa assim, sabe? Você tem que me obedecer. Quem manda em você sou eu. E você é meu escravo agora. Não é isso, irmão. Tem um monte de gente escandalizada por aí, não é? E falou de discipulado, a pessoa já rejeita. É um lugar poderoso, é um lugar maravilhoso. Tem a presença de Jesus, tem a autoridade de Jesus, tem poder na oração. São coroas são pedras na minha coroa. E Satanás está roubando isso da igreja, porque tem um ensino maluco, louco, que o discipulador é o dono do discípulo, que o discípulo é o escravo dele. O cara não pode tomar decisão nenhuma. Eu sou o teu dono, meu. Que isso, rapaz? Onde já se viu isso? Se Jesus não fez isso com os caras dele. Jesus tinha a revelação de que os discípulos pertenciam ao Pai. Senhor, tu me confiaste esses homens a mim. Olha só, não é? Eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, como estava escrito sobre ele, sobre o Judas. Mas eu cuidei deles porque eles pertencem a ti, aleluia, não é? Então veja bem, irmãos, Jesus conquistou confiança com equilíbrio. Porque veja bem, presta atenção, bora entender isso aqui. Discipulado é um lugar que tem uma autoridade espiritual, que é o discipulador, e tem uma pessoa, tem um servo, não é? Então a Bíblia diz que o Eliseu lavava as mãos de Elias, ele era um servo. Fala que o Josué era servidor de Moisés. Então tem esse relacionamento, autoridade e submissão. Mas irmãos, não é domínio. Quem está comigo aqui, ó? Não é domínio. Isso tem que ser conquistado. Ei, essa confiança tem que ser conquistada. Vocês estão comigo? Quer ver um exemplo disso na Bíblia que eu acho tremendo demais? O Davi recebe, lá na caverna de Adulão, ele fugindo do rei Saul, ele recebe um monte de gente, de homens endividados, amargurados, quebrados. Eles estão tudo desanimados. Rapaz, os caras são a pior raça do mundo. E o Davi transforma esses caras nos valentes, nos seus valentes, homens de honra, homens íntegros, heróis de guerra, que reinaram junto com ele, aleluia.
Isso é profético, irmãos, isso é profético. Agora presta atenção. Chegou uma hora que esses caras estavam tão gratos ao discipulador, que o Davi suspirou por Coca-Cola. Brincadeira. Ele suspirou por água do poço de Jacó. Eles estavam do lado de fora de Judá, e os filisteus estavam dominando Judá, e eles não conseguiam entrar ali. E o Davi suspirou: se eu pudesse tomar aquela aguinha gelada do poço de Jacó. Aí, irmãos, a Bíblia diz que os valentes, 3 valentes, atravessaram o arraial do inimigo e trouxeram água para o Davi. Quando o Davi pegou aquela água, olha o equilíbrio do cara, eu acho muito top. Ele fala: o quê? Como eu beberia essa água? Essa água não é para mim, essa água é para Deus. Só Deus pode ser adorado assim. Eu não posso ser adorado assim. Vocês estão me entendendo? Vocês desequilibraram, vocês perderam o equilíbrio, não é? Vocês podem me honrar, mas vocês não podem me adorar. Só Deus pode receber adoração. E ele pegou a água e ofereceu como uma oferta de líquidos para Deus. Vocês estão comigo? Nos nossos dias, o discípulo que não... Rapaz, você está me desonrando. Vou orar por ti, para o Satanás te pegar. Irmão, tem que conquistar confiança. Vocês estão comigo? Esse é meu trabalho com meus discípulos. Eu tenho que conquistar a confiança deles. E isso é muito legal para mim, isso me estica, não é? Isso me estica, isso me faz prestar mais atenção, isso me faz ser mais santo, isso me faz me corrigir, cara, dá oportunidade para eles me corrigirem, porque eu quero ser modelo para eles. Quem está me entendendo? Grita aí: conquista de confiança. Conquista de confiança. Jesus conquistou a submissão dos seus discípulos através do relacionamento, testemunho e serviço. Aleluia. Os nossos discípulos são propriedade de Deus. Olha o que Jesus vai dizer: manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, tu me confiastes. Como é que eu vou tomar uma coisa que não é minha? Como é que eu vou tomar os discípulos que são de Deus como se eles fossem meus? Como que eu vou determinar alguma coisa na vida deles? Eu posso atrapalhar o propósito, o projeto de Deus na vida deles. Eu só tenho que ser um orientador, eu só tenho que apontar para Jesus, eu tenho que ser um João Batista na vida deles. Eu tenho que dizer: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que eu tenho que dizer. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu sou só o amigo do noivo. Eu sou só o amigo do noivo. É isso que eu sou como discipulador. Quem está comigo aqui? Grita aí: conquista de confiança. Grita aí: obediência. Vou terminar. Grita aí: centralidade da palavra. Se você quer estar nesse lugar do discipulado, onde tem poder, onde tem autoridade, onde tem milagre, onde tem a presença de Jesus, onde tem poder na oração, você tem que obedecer o mandamento de discipular. Você tem que conquistar a confiança dos seus discípulos. Quem está comigo? Mas preste atenção: o conteúdo fundamental desse encontro, desse discipulado, é a palavra de Deus. Eu acho muito lindo isso aqui que acontece entre o Elias e o Eliseu, segundo Reis 2:9. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não me vires, não se fará. Então preste atenção aqui, ó. O que o Eliseu pediu para o Elias? Quando ele diz a si mesmo: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele podia pedir qualquer coisa. O Elias disse: o que é que você quer? Não é? Penso, o Elias era um profetão aí já top, respeitado. Talvez ele tivesse até algumas propriedades, né? Mas ele disse: o que eu quero de você é a porção dobrada do seu espírito. Presta bem atenção aqui, isso aqui é muito lindo. Porque a porção dobrada do espírito, ou a porção dobrada, era o direito do primogênito. Então, por exemplo, o Roosevelt, né, que tem 3 filhos, né? 4 agora, né? 4 filhos. Aí, daqui a 100 anos, quando o Roosevelt morrer, aí ele vai dividir a herança, né? Claro, naquela conjuntura lá, né? Debaixo ali da lei, né? Onde eles estavam. Agora presta atenção:
O que é que o Roosevelt faz? Quantos filhos? Aí ele tem que dividir a herança em 5 partes. Por quê? Porque 2 partes é para o primogênito. Seria para o primogênito. E o primogênito, por que ele recebe a porção dobrada do pai? Por que ele recebia a porção dobrada do pai? Porque ele tem o direito ou o privilégio de ser o líder dos negócios do pai. É ele que vai tocar o negócio. Ele que vai tocar a fazenda. Ele que vai tocar os negócios. Ele precisa de mais dinheiro. Quem está comigo aqui? O que é que o Eliseu está dizendo? Eu quero continuar seu ministério. Uau! O que é que o Eliseu está dizendo para o Elias? Eu quero continuar seu legado. Eu quero ministrar a palavra que você recebeu de Deus. Confia nas minhas mãos, meu pai. Eu quero a porção dobrada. Eu quero o direito de primogenitura. O Elias responde para ele: isso não está na minha mão. Só Deus que pode te entregar isso. Se você me vê quando Ele me tirar, então foi Ele que decidiu. Porque Ele que vai saber a hora que Ele vai me tirar. Se Ele quiser me tirar numa hora que você está comigo, é porque Ele quer te dar. Quem está comigo aqui? Irmão, o discipulado tem que ser centrado ou centralizado na palavra de Deus. Deixa eu só te dar o exemplo de Jesus para a gente terminar. Olha o que diz a Bíblia em João 17:8. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. Olha só, olha o que Jesus vai dizer para Deus a respeito dos seus discípulos, dos discípulos que Deus confiou na mão dele. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. O apóstolo Paulo, e a igreja toda fazia isso. O apóstolo Paulo vai dizer para o discípulo dele, o Timóteo, 1 Timóteo 4,13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ele vai dizer para o Timóteo, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, irmãos, a transformação tem que ser pela palavra. Deixa eu só te dar um exemplo. Lembra do João, o discípulo? Jesus mandou os discípulos irem na frente preparar um lugar para ele lá em Samaria. Quando Jesus chegou ali, os samaritanos não quiseram receber Jesus, rejeitaram Jesus. O João pulou e disse: Senhor, tu queres que eu mande cair fogo do céu e queimar todo mundo? Jesus disse: João, ei, que isso? Eu não vim para isso. Eu não vim para destruir os homens. Eu vim para salvar os homens. Olha ele ensinando a palavra. Você não sabe de que espírito você é, cara. Está errado, vem cá, vamos conversar. Irmão, quando você lê os evangelhos, né, as cartas de João, ele foi considerado o apóstolo do amor. Coisa mais linda. Olha como que o João fala: meus filhinhos, eu lhes falo essas coisas, amados, para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai. O cara ficou, irmãos, bonzinho. Quem foi que fez isso? A palavra. Quem está me entendendo aqui? Transformação pela palavra. Então deixa eu te fazer um desafio prático agora. Quem que tá nesse lugar? Presença de Jesus, autoridade espiritual, poder na oração, pedras na coroa. Eu quero. Já sei, é uma questão de obedecer uma ordem. Não tem escolha. O que mais? Eu tenho que conquistar confiança. É um processo. Não é um direito que eu tenho de mandar em ninguém. É um processo. Jesus passou por isso, eu não posso deixar de passar. Agora presta atenção. O meu discipulado com as pessoas tem que ser centrado aonde? Pergunta que cai na prova. Você só vai dar o que você tem. Tem a palavra no seu coração? Não é? Aí cadê o meu secretário que eu contratei para hoje à noite? Cadê? Eu não estou vendo ele aqui. Cadê o Ined? Meu secretário, depois eu vou chamar ele. Mas presta atenção.
eu tenho feito algumas decisões assim, práticas, né? Algumas disciplinas, eu faço muito isso comigo mesmo, algumas disciplinas práticas, em várias áreas da minha vida, mas com relação ao tempo, não é? Então eu estabeleço horários que eu posso, por exemplo, assistir vídeo, não é? Que eu posso assistir vídeo, e o tempo que eu tenho de folga, eu tiro para ficar lendo, não é? Então eu baixei um aplicativo, né? Readway, não sei se é Readway a pronúncia, que são resumos de livros, 15 minutos. Se eu tenho 15 minutos de folga, não vou ficar perdendo tempo. Por quê? Porque eu quero me encher da palavra. Eu quero me encher da palavra. Eu quero me encher da palavra. Eu quero que meu coração fique cheio da palavra. E quando eu sentar com o meu discípulo, eu já entendi que esse lugar é poderoso. Eu preciso de muitos milagres. Eu preciso de muita autoridade. Eu preciso de muito poder na oração. Eu preciso da presença de Jesus. E eu sei que o meu discipulado tem que girar em torno da palavra. Então, para que seja um discipulado eficiente, eu tenho que me encher da palavra. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, eu faço essa disciplina de ficar me enchendo da palavra, de ficar lendo. Se eu vou assistir, eu prefiro assistir um vídeo. Eu gosto de ser escravo de bons hábitos. Isso é um segredo, a gente se tornar escravo de bons hábitos. E eu quero te fazer esse desafio. Aí, agora que eu vou chamar o meu secretário, porque eu estava conversando com o Ined esses dias, fica aí, rapidinho. Aí eu falei assim, Ined, cara, isso é muito top o que você está fazendo. Porque o Ined, quando vai deixar a Thaís no trabalho, não é? Aí ele deixa a Thaís, aí quando ele volta, ele vinha decorando versículos. Tanto que ele fez isso, que ele decorou o Apocalipse. Gente, é uma loucura. Aí ele falando para mim assim, aí ele foi recitando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, cara, que isso, meu irmão? Que é isso? Mas o que é isso? Isso é uma administração do tempo. Ele poderia jogar fora esse tempo. Ele poderia voltar de lá assistindo um monte de bobeira, um monte de piadinha, de vídeo engraçadinho, que não faria nada de bom na cabeça dele. Mas ele escolheu decorar versículo. A Meila faz isso também. Rapaz, a Meila vai decorando. Impressionante a quantidade de versículos, né, que ela já decorou. E às vezes a gente está viajando e ela está lá. Está decorando, né? Quando ela vai orar, é impressionante é impressionante a oração dela, é tudo em cima da palavra, por isso que ela conseguiu para casar comigo. É uma oração muito poderosa. Eu tô brincando. Mas eu queria, assim, para a gente terminar, né? Queria chamar, eu chamo o Ined de Eli. Vocês já viram o livro de Eli? Quem já viu esse filme? Vão para casa hoje e vocês vão assistir o livro de Eli. Vocês vão ficar impactados. Tá? E aí eu chamo ele de... Aí vocês vão entender por que eu chamo Ined Eli para ele. Vem cá, Ined Eli. Eu falei para ele, não tem como ele decorar todo o Apocalipse, né? Mas eu disse, Ined, recita para nós um capítulo. Ele falou, escolhe para mim, pastor. Escolhe. Aí eu escolhi agora ali no banco, antes da gente subir, aí eu escolhi o capítulo 5, aleatoriamente, né? Ele falou, não, beleza. Ele falou assim, mas esse é pequeno, pode ser o maior. Eu disse, não, tá bom esse. Tá bom esse, por causa do nosso tempo. Mas, irmão, só para que a gente se inspire. O Ined, tudo que o Ined tem, a gente tem. Ele tem a mente de Cristo, eu também tenho. Ele é filho de Deus, eu também sou. É só como que a gente administra o nosso tempo. Bora se encher da palavra? Bora construir o nosso discipulado centralizado na palavra? Vamos atrair o poder de Deus nessa igreja, a presença de Jesus nessa igreja, a autoridade dele, o poder da oração nessa igreja, é no discipulado. Vamos lá, Inês, inspira a gente aí. Coloca aqui para eles conferir. Se tiver errado, vocês mandam parar, tá? Olha aí, ficou mais difícil. Tem que ser certinho, tá? Você vai falar aqui o que tá? E não pode olhar lá, tem que fechar o olho. Fechar o olho. Bora. Vai lá, Apocalipse, capítulo 5, versão NVI, Nova Versão Internacional. Então vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz:
Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então vi e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os 4 seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que dizia: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Uau! Irmão, isso é um capítulo, o cara decorou o livro, te liga. Amém? Aproveitando o tempo, enchendo a mente com a palavra de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, glória a Deus. Eu vou chamar então aqui, rápido.